O quinto grande ciclo de alta brasileiro já está acontecendo e meus leitores já ganham dinheiro desde 2015. Mas eu acredito que o maior ainda não veio. Temos motivos para chegar até os 300 mil pontos na Bolsa de Valores ainda nesse ciclo. Mas isso aqui não é o mais importante. O mais relevante são as super multiplicações que um período como esse oferece. Nos últimos 4 ciclos, a gente viu ações se multiplicarem por 5, 10, até 50 vezes, algumas mais até do que isso. Agora, novos lucros dessa natureza podem estar por vir. A lista de ações com maior potencial da Empíricos vai ser revelada em 3, 2, 1. Olá, tô feliz que você está aqui agora. Hoje eu vou abrir a lista de ações de maior potencial da Empíricos para você. Aquelas ações em que eu e minha equipe, a maior do país, acreditamos que vão entregar os melhores desempenhos da Bolsa nos próximos meses e anos. Aqui o trabalho é sério. Somos 34 especialistas obstinados a encontrar as ideias de investimento mais lucrativas para você. Essa é a nossa paixão. É o que nos motiva, é o que nos faz acordar pela manhã e ir dormir tarde todo dia. E eu não consigo ser muito comedido aqui, porque na minha opinião, as pessoas que acessarem essa lista nos próximos instantes vão poder ganhar dezenas, talvez até centenas de milhares de reais nesse quinto grande ciclo de alta que a gente está vivendo. Essa é a minha opinião. Uma delas pode ser você. Portanto, eu te convido a assistir até o final enquanto esse vídeo ainda estiver no ar. Como essa oportunidade é extraordinária, me reservo no direito de tirar esse vídeo do ar a qualquer momento sem nenhum aviso prévio. Os motivos eu já explico para você. E veja, retorno passado, claro, nunca é garantia de retorno futuro e o que a gente está falando aqui, claro, envolve riscos. Multiplicações extraordinárias na casa dos 3 até mesmo 4 dígitos aconteceram sim nos últimos 4 grandes ciclos de alta do mercado e podem estar por vir nesse quinto ciclo que a gente está vivendo. Da mesma forma, na mesma proporção? Sinceramente, eu não tenho como saber. Ninguém tem. Ninguém sabe e ninguém tem como prever o futuro. Eu não estou garantindo lucro algum aqui. Eu apenas acredito que tenho nas minhas mãos uma carteira de ações com alto potencial de te alçar a um novo patamar financeiro. Investir uma quantia modesta, quem sabe, com potencial para recolher uma quantia muito maior do que isso. Esse é o nosso objetivo aqui. E também vou colocar a minha própria pele em jogo pelo seu sucesso. Antes, eu quero que você veja alguns dos ganhos que ocorreram no passado, em momentos semelhantes ao que a gente está vivendo agora de grande ciclo de alta da Bolsa. 973%, 811%, 703%, 632%, 565%, 24.724%, 15.850%, 15.021%, 14.505%, 14.266%, 22.605%, 22.212%, 21.454%, 21.362%, 14.872%. Esses são resultados extraordinários, fora da curva. São raros? São, claro que são, mas acontecem em ciclos de alta. É isso que eu gostaria que você percebesse. Aconteceu em todos os grandes ciclos anteriores e podem, até mesmo devem acontecer de novo. Seria estranho se não fosse assim, se a gente quebrasse esse padrão histórico. A gente está aqui com o objetivo de investir uma pequena quantia em algo que tem risco, mas claro, tem um potencial muito interessante para a gente. Pouco dinheiro, e quando eu digo pouco, estou me referindo a um percentual do seu patrimônio. Pouco dinheiro já é suficiente para se expor à chance de lucrar muito. Você precisa ter isso em mente para a gente poder prosseguir com tranquilidade. Essa lista que vou te revelar hoje é aquela que, na minha opinião, possui o maior potencial de lucro entre as mais de 400 empresas da Bolsa, com a devida mensuração dos riscos, para não fazer nada sem o devido comedimento, sem a devida responsabilidade com o seu patrimônio. Mas antes de abrir essa lista para você, tem algumas questões bastante importantes que talvez você não tenha percebido. Quero que você esteja 100% preparado para acessar essa lista. Portanto, eu faço questão de rapidamente ilustrar um panorama da oportunidade que está em jogo aqui. Em primeiro lugar, perceba que o nosso ciclo de alta está apenas no começo se comparado aos últimos ciclos. Os 4 primeiros grandes ciclos da Bolsa duraram entre 6 e 8 anos
entregaram multiplicações médias, ou seja, somente do Ibovespa, entre 5 e 21 vezes em dólar. O nosso ciclo atual se iniciou somente há 3 anos e as cotações do Ibovespa nem triplicaram de valor. Estenda a linha de tendência para o futuro e você mesmo vai ver que isso nos joga lá para cima dos 300 mil pontos. Sim, ainda neste grande ciclo. É isso que eu estou falando. Ou seja, até agora colhemos ótimos resultados, claro. Porém, perto do padrão histórico, perto do que eu acho que pode acontecer, ainda muito modestos. Na minha opinião, a grande pernada da Bolsa ainda não chegou. Não importa tanto se a gente vai bater 300 mil, 350 ou 250. O que importa é que nesse movimento haverá necessariamente multiplicações muito maiores do que a média. É uma imposição da álgebra isso aqui. A chance de multiplicar seu dinheiro por 3, 4, 5, 10 vezes, quem sabe mais. Isso é bastante claro para mim. Passamos por um período inicial do ciclo de provações importantes. Algumas dúvidas iniciais com o governo Bolsonaro, a dúvida com a aprovação da reforma da Previdência, que foi aprovada com uma proposta muito melhor do que qualquer especialista poderia supor a priori. A guerra comercial lá fora, que também já dá sinais de caminhar para um acordo. Todo mundo estava bem preocupado com isso e o mês de outubro e o começo de novembro mostra um abrandamento dessas preocupações. Enfim, foram inúmeros momentos de incerteza e no fim do dia a tendência de alta prevaleceu. Essas provações foram muito importantes para a gente consolidar a nossa convicção. Agora, o cenário envolve muito menos riscos e a gente não tem tempo a perder. Presta, por favor, bastante atenção agora. Eu já te mostrei os ganhos que eu e minha equipe temos entregado aos nossos leitores desde o final de 2015, quando a gente identificou o momento da virada de mão dos mercados da economia brasileira. Se esses foram os ganhos que os nossos leitores colheram num período modesto do ciclo, no meu entendimento, o que poderia estar por vir daqui para frente? Olha, na minha opinião, uma chance clara de se posicionar bem em ações e ficar rico nos próximos anos. É disso que se trata essa mensagem. E para te apresentar a clareza dessa oportunidade que está aqui na minha cabeça, eu estruturei a minha tese em 10 pilares. Deixa eu te apresentar cada um de maneira bem sucinta. Foram anos de estudos que podem ser resumidos em algumas palavras. Em primeiro lugar, a previsão da taxa básica de juros para 2020 é de 4%, a menor da história. Isso é positivo, claro, para a renda variável, já que as pessoas precisam migrar os recursos em busca de maiores retornos. Isso é positivo para as empresas também, porque elas podem tomar um dinheiro barato e investir, no momento em que elas estão bem enxutas, com ociosidade, e vão pegar dinheiro barato para investir, nem que seja fazer um investimento de manutenção. Isso é positivo para a aceleração do PIB, com a retomada de crédito e aumento do consumo. E esse efeito, claro, é uma bola de neve. Aumenta o fluxo de dinheiro entrando na bolsa, subindo seus preços. Tudo se alimenta em benefício da renda variável. A gente já bateu 1,5 milhão de pessoas na bolsa nos últimos dias. A gente teve metade desse número durante 129 anos de história da nossa bolsa brasileira. É um novo Brasil que está nascendo. Além disso, número 2, os fundos estão subalocados em bolsa. Há 3 agentes de fluxo de dinheiro para a Bolsa de Valores: as pessoas físicas, os fundos de investimentos locais e o dinheiro do gringo. Esse último com maior peso, claro. As pessoas físicas estão vindo. Desde o início do ciclo até o momento atual, os gestores se expuseram pouco ainda à Bolsa Brasileira, falando aqui dos institucionais locais, temendo as incertezas que ainda nos rondavam. Agora, começam também a vir, trazendo mais fluxo. É só você pegar as cartas dos principais gestores do país. Carta após carta, vemos referências ao aumento da alocação em bolsa. E a cada dia que passa, deve entrar mais dinheiro desses fundos na B3, gerando mais liquidez e aumentando os preços dos ativos. Agora, vamos falar do que realmente faz preço na bolsa, os bilhões dos gringos, que nos leva ao terceiro ponto. 3. O fluxo gringo começando a ficar positivo. Nos últimos meses, a gente teve fluxo negativo, gringo tirando dinheiro do Brasil por 2 motivos principalmente. Queriam um cenário mais concreto de aprovação de reformas e estavam com uma ameaça de guerra comercial lá fora, tirando um pouco o dinheiro dos países emergentes, o que a gente já vai falar um pouco mais detalhado à frente. A questão é, a reforma da Previdência foi aprovada e com uma proposta muito melhor do que o sonho mais ousado que todo mundo tinha. Já vemos o fluxo estrangeiro positivo novamente. Veja só essa matéria do Valor Econômico responsabilizando o gringo pelas altas consecutivas do Ibovespa. Agora a gente está num novo momento, em que os emergentes têm tudo para protagonizarem o gráfico da próxima década, naquilo que o Ray Dalio chama de paradigm shifts, mudanças de paradigma. Se os emergentes ficaram para trás relativamente aos
desenvolvidos. Na última década, a tendência agora é uma inversão. E o Brasil deve estar no foco disso, já que é um dos principais países na lista de interesse do gringo. Como disse a Eurásia recentemente, o país é o mercado emergente que passa pelo maior programa de reformas estruturais e liberais do mundo todo. Além disso, é um país cujo crescimento se acelera bastante nos próximos anos, e isso vai atrair o gringo. E era só isso, basicamente, que faltava para um verdadeiro salto nas cotações. O gringo entra e muda tudo. Nunca se esqueça, eu sempre falo, o mercado é como um teatro grande com uma porta pequena. Imagina todo mundo correndo para entrar nesse teatro. Em resumo, eu acho que você deve comprar agora, antes que seja tarde demais. O gringo vai entrar principalmente porque, número 4, os problemas do próprio gringo são menores agora. A guerra comercial entre Estados Unidos e China tem abrandado. Essa era a maior preocupação mundial há alguns meses, que poderia gerar recessão na economia global em 2020. O Brasil precisava de injeção do gringo e o gringo precisava resolver a sua própria questão, a questão mais importante, que era esse impasse entre as duas maiores potências mundiais. Reforma local resolvida e a guerra comercial apresentando sinais de que há um acordo por vir. Desde a última semana de outubro, os investidores já estão mais animados após comentários de autoridades americanas quanto ao acordo fase 1 com a China. Tudo isso está sendo responsável pelas altas consecutivas dos últimos dias, com o Ibovespa batendo recordes históricos, se aproximando até dos 110 mil pontos. Agora, vamos para uma questão interna muito importante, que é o ponto 5, a aceleração do nosso PIB. O Brasil é talvez o mercado emergente cujo crescimento mais se acelera a partir já desse quarto trimestre. A gente vai passar a rodar um ritmo de expansão do PIB anualizado de 2%, caminhando para talvez algo bem perto de 3% já em 2020. Outro ponto importante me parece as chances bastante razoáveis de que o mercado esteja subestimando o crescimento prospectivo da economia brasileira já no curto prazo. Vindo de uma recessão brutal, as empresas que fizeram a lição de casa estão com folga de oferta e prontinhas para crescer. E conforme elas cresçam, com as despesas e os custos enxutos, vai sobrar muito lucro. Num primeiro momento, teremos mais uma vez um crescimento puxado pelo consumo e depois vai entrar o investimento, tanto em bens de capital, para expansões, quanto de um amplo programa de concessões e privatizações. Por favor, não subestimem aqui o brilhante Salim Matar e o que ele pode fazer por esse país. Principalmente em relação aqui entra o 6º ponto, a série de concessões, privatizações e a cessão onerosa que acabou de acontecer. Hoje, o nosso Estado empresário participa em 637 empresas, somando um gasto de 190 bilhões em recursos nos últimos 10 anos. Parafraseando o próprio Salim, a gente precisa reduzir esse Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para os pagadores de impostos que interferem na vida do cidadão e do empresário. É o que o Ministério da Economia está fazendo agora. Essa série de privatizações vai nos trazer uma economia brutal, além de promover a competição e desenvolvimento das empresas privadas. A gente está em busca de um Estado mais eficiente e descentralizado. E tudo isso está sendo colocado em prática, porque hoje a gente tem um governo reformista liberal e a melhor equipe econômica já vista na história do nosso país. Veja só, a gente vive uma tripla transição que eu acho complexa. De uma economia comandada pelo Estado, por outra liderada pelo setor privado. De um país em que os ativos financeiros eram muito valorizados por conta dos juros estratosféricos, para um outro em que os ativos reais, as ações, os imóveis, as empresas, passam a ter mais valor. E de uma economia absolutamente fechada que passa a ser aberta, se conectando às grandes cadeias produtivas globais. Isso, claro, leva algum tempo, a gente precisa se ajustar, mas nos leva a um ciclo extenso e profundo de crescimento e desenvolvimento econômico com ganhos brutais de eficiência. De novo, é um novo Brasil. E um dos sinais mais importantes para confirmar essa tese é que 7. Resolvemos a Previdência e outras reformas importantíssimas virão, não só de cunho macroeconômico, mas também na esfera micro. Bom, a reforma da Previdência era para o Brasil uma imposição inexorável, sem ela o Brasil ia quebrar, mas isso já foi, nem tem por que ficar revisitando esse tema aqui. A questão é, a proposta aprovada é muito além da expectativa de qualquer especialista antes, com possibilidades adicionais sobre as regras para os militares e a inclusão de estados e municípios, e uma lei muito interessante em prol da liberdade econômica. Além disso, na verdade, o mais importante até é a larga vantagem da votação, um sinal claro de apoio a uma soma de reformas. Muita coisa está por vir ainda. E essa soma de coisas, essa soma de reformas realmente mudam o Brasil.
Agora, na cara do gol, está aí a reforma administrativa, que pode até ser tão grande e profunda quanto a previdenciária e a tributária. Outra preocupação que segue controlada é a famosa inflação. E esse é o nosso 8º ponto. A inflação está sob controle. O medo de juros baixos e uma economia mais aquecida é que isso pode resultar no final do processo a inflação. Dinheiro barato, muita gente consumindo, demanda maior, preços normalmente podem subir. Isso preocupa as pessoas. Mas no nosso caso não está rolando isso. A inflação segue bem controlada e, na minha opinião, deve demorar pelo menos uns 2 anos para começar a reagir ao crescimento de forma significativa. Note ainda que o processo desinflacionário é algo que acontece no mundo todo. O mundo não tem inflação. Basicamente por uma questão de demografia, o mundo vai ficando mais velho, e também pela tecnologia, que é deflacionária. Bom, apesar de uma leve alteração esperada para 2020, o ambiente de preços controlados vai continuar até que a economia volte a crescer de forma significativa e feche a sua folga de oferta, hoje ainda muito grande, o que os economistas chamam de hiato do produto. Bom, a gente está dentro da meta agora. A projeção para o índice em 2020, segundo o relatório Focus, permanece em torno de 3,6%. Não há, portanto, com o que se preocupar nesse momento. Pelo contrário, precisamos aproveitar o momento enquanto, ponto 9, o valuation das ações, ou seja, o nível de preços, ainda é barato. Ou seja, o preço das ações ainda está muito distante do real valor das empresas. Tudo isso que eu estou te falando até agora é extremamente positivo para o nosso mercado. Ou seja, eu entendo que vai levar o preço das ações para um outro patamar. Porém, isso ainda não aconteceu e é por isso que a gente tem que ter alguma pressa. As valorizações não acontecem de forma linear, bem comportada, subindo um pouquinho a cada mês. Elas acontecem em grandes saltos. E considerando que os lucros vão crescer bastante a partir de agora e os juros estão na mínima, não tem tempo a perder de fato. Qualquer alta da receita corporativa das empresas vai se traduzir numa explosão dos lucros, porque lembra, elas controlaram custos e despesas, então a receita cresce e o lucro sobe mais do que proporcionalmente. Para você ter noção aqui do quanto a bolsa está barata, de uma forma muito simples, tome como referência o pico histórico do Ibovespa em dólares. Ah, por que em dólar? Bom, porque a economia brasileira é bastante instável e a inflação oscilante atrapalha um pouco essa análise no longo prazo. Olhar referências nominais pode nos levar à chamada ilusão monetária. Portanto, a gente sempre precisa de um indexador e aqui a gente adotou o dólar. Repara, por favor, que só para a gente voltar para a máxima do pico histórico de 2008, a gente precisaria quase que dobrar as cotações atuais. Precisaríamos chegar praticamente aos 200 mil pontos só para retomar aquele ponto que foi atingido antes. Considerando aqui, claro, um dólar mais ou menos estável no período. Agora considere que estamos muito melhor que antes em termos político-econômicos. A bolsa está barata, mas ela está barata ainda. Sobretudo porque 10 a gente pode entrar agora no famoso rally de fim de ano. Não é aqui por uma perspectiva esotérica ou meio mística associada à sazonalidade do fim de ano. Tem razões objetivas para a gente acreditar que agora pode acontecer sim um rally de fim de ano. Bom, nesse ponto a gente chega ao final da nossa tese e é o grande motivo para a gente ter pressa. Veja, eu não gosto de fazer previsão, muito menos de curto prazo. O mercado é aleatório e randômico em intervalos curtos. Mas agora eu estou falando praticamente de um cenário que está colocado à mesa e eu posso enxergá-lo aqui, na minha opinião. E que pode ser bastante precificado nessas últimas semanas do ano. Tem uma razão para isso. Por 2 motivos, basicamente. O dinheiro do gringo, como a gente acabou de falar, está vindo. E isso faz preço. Impacta bastante os mercados. Além disso, o mercado vai começar a fazer conta para 2020. Esse é o momento de sair os relatórios dos bancos, das corretoras, das grandes gestoras, fazendo projeções para 2020. E aí todo mundo vai perceber o que eu tenho insistido, que o Brasil é o mercado emergente que mais acelera em termos de crescimento no curto e médio prazo. Acredito que novembro e dezembro já podem apresentar um resultado relevante na nossa escalada do Ibovespa. Poucas vezes eu estive na minha vida tão convicto no prognóstico positivo para os ativos de risco brasileiros. Os momentos de grande convicção são bastante raros, sim. O mercado, como eu disse, ele é aleatório, randômico, tem incerteza. Mas quando você vê com convicção um cenário e você está certo dele, você precisa ir na jugular. E é justamente isso que eu proponho para esse momento. Com responsabilidade, porém, porque a gente precisa sempre fazer o devido gerenciamento dos riscos. A gente precisa montar posições grandes que em curtos intervalos de tempo podem alçar ao outro patamar, que nossas mentes lineares resistem a acreditar ex ante. Os movimentos aqui são exponenciais e é isso que a gente vai capturar. É isso que a gente vai fazer agora. Continue comigo, por favor, caso você queira descobrir
como você vai acessar a carteira de maior potencial da Empíricos, como eu vou colocar a minha pele em jogo caso você não ganhe dinheiro com essa carteira nos próximos 12 meses. Sem medir palavras, na minha opinião, quem estiver bem posicionado em ações pode ficar rico nos próximos anos. E eu tô aqui para abrir aquela que, na minha opinião, é a melhor carteira possível para você se expor a essa chance. E o melhor, correndo os riscos que eu considero certos. É por isso que eu repito, a hora é agora. O mercado antecipa cada notícia e para colher os frutos você precisa estar posicionado. Um piscar de olhos e você terá perdido parte do lucro que pode mudar a sua realidade. Então vamos logo para os finalmente. Como você pode acessar a carteira de maior potencial da Empíricos, ter acesso às publicações de monitoramento e todas as próximas oportunidades que eu vou identificar de hoje em diante. Basta se tornar um membro oficial da minha série Palavra do Estrategista. O Palavra é a série que define a Empíricos. É a série a que eu dedico a maior parte do meu tempo, porque além de ser uma porta de entrada da pessoa comum ao mundo dos investimentos, é também a série em que eu não meço esforços para proteger e multiplicar o patrimônio dos meus leitores. Além de colocar a minha pele em jogo caso o investimento que eu vou te revelar hoje não dê lucro, e eu tenho grande prazer em te dizer, além da carteira de ações que eu montei dentro do Palavra do Estrategista ter sido a mais lucrativa do Brasil até hoje, com 431% de lucros. Eu tenho conseguido cumprir meu propósito, com a ajuda, claro, da melhor equipe de financistas do país e também a maior. Com isso, os assinantes do Palavra do Estrategista têm sido alçados a novos patamares financeiros, de forma definitiva. Essas mensagens fazem tudo valer a pena. Essa é a minha vocação. E eu luto para cumpri-la somente enquanto eu respiro. Além disso, sou motivado pelo fascínio que tenho pelo modelo de negócios da Empíricos, totalmente limpo de conflito de interesses. Aqui na nossa empresa, a gente não é banco nem corretora. A gente não encosta no dinheiro que você vai investir. A gente apenas indica o que, como, quando comprar e quando vender. Só e tudo isso. Eu não ganho nada a mais ou a menos com qual indicação você escolhe seguir ou quanto de dinheiro você tem. Ao contrário do seu gerente do banco e ao contrário do seu assessor na corretora. Eu ganho com você e não em cima de você. É isso que me fascina de verdade. Eu amo investimentos. Eu cresci respirando essa coisa toda. E eu tenho como a missão da minha empresa e o objetivo da minha vida mudar um pouquinho o mercado de investimentos no Brasil. Fazer com que pessoas comuns, como eu, você, o diretor do Einstein, minha tia lá no interior de Minas, minha mãe, meus primos, meus amigos, que o máximo de brasileiros tenham oportunidades reais de maximizar o potencial do nosso dinheiro, que é conquistado com tanta dedicação e suor. Quero muito que você seja o próximo a aceitar a minha ajuda. A hora é agora. Eu preparei um pacote de informações que tem absolutamente tudo para você aproveitar o momento especial que vivemos para a Bolsa. Isso independentemente do estágio que você está na vida. Se nunca investiu, se já investe muito, se procura segurança, se precisa de uma porrada para multiplicar um pouco mais rápido as suas economias. Deixa eu te contar então quais as informações que eu vou te dar acesso só hoje. O que eu estou abrindo para você. O que você ganha ao se tornar um membro oficial do Palavra do Estrategista hoje. Agora, eu vou abrir para você exatamente tudo o que você precisa para dar esse passo com responsabilidade e principalmente com o meu acompanhamento pessoal e com segurança. Portanto, vamos lá. 1. Uma aula especial em vídeo, como montar um portfólio e tomar conta da sua carteira de investimentos como um todo. Eu vou te contar o quanto de cada ação você tem que ter em relação ao seu patrimônio total. Vou montar uma pizza para você, para dizer exatamente qual parte do seu investimento deve estar em cada classe de ativos, sempre prezando pela diversificação. Também vou te dar acesso à sua solução definitiva para a aposentadoria, a melhor previdência do Brasil. Essa é uma publicação especial que a gente preparou, agora em texto, com tudo o que você precisa saber para se aposentar tranquilamente. Não dá mais para depender do governo. Você precisa do melhor plano de previdência privada do Brasil. É isso que eu vou te entregar. Agora, vamos para o prato principal. Publicação exclusiva, Oportunidades de uma Vida. Esse é o nome da minha carteira de ações, Oportunidades de uma Vida. São ações que, na minha opinião, podem te alçar ao novo patamar financeiro neste quinto grande ciclo. É para mudar a vida mesmo. É a grande oportunidade da vida. E eu vou te revelar uma a uma nesse vídeo. Uma coisa importante agora, sobre a média de resultado dessas ações, que será o meu próprio compromisso com você. É aqui que eu coloco a minha pele em jogo.
Eu te disse desde o início que também colocaria a minha pele em jogo. Portanto, vai funcionar assim. Se no final dos próximos 12 meses, o resultado dessas ações for na média negativo, ou seja, a média da carteira Oportunidades de uma Vida estiver acumulado perda nominal, eu me comprometo a te devolver integralmente o dinheiro gasto para fazer parte do Palavra do Estrategista e ainda manter a sua assinatura Palavra do Estrategista para sempre, com todos os custos da assinatura arcados pela Empíricos. Portanto, veja bem, você tem duas possibilidades aqui. Ou você ganha dinheiro com a carteira Oportunidades de uma Vida já nos próximos 12 meses, ou então eu me comprometo a te devolver o dinheiro gasto comigo e manter ainda seu acesso de graça pelo resto da vida, te dando um acesso vitalício à minha série Palavra do Estrategista. Combinado? Ótimo! Mas não é só isso que você vai ganhar hoje. Tem mais. Você vai receber quinzenalmente a minha publicação de acompanhamento pessoal. E é claro que tudo isso exige um acompanhamento de perto. E eu vou te acompanhar de 15 em 15 dias através da série Palavra do Estrategista. Esse vai ser o nosso veículo de comunicação pelos próximos 12 meses. É ali que a gente vai abordar juntos as próximas oportunidades que vão aparecer nesse super ciclo e tudo mais que você vai precisar para ganhar dinheiro com ele. E também, claro, se for hora de realizar uma oportunidade que eu já havia te apontado, vai ser comunicado exatamente a hora de vender nessa publicação quinzenal. Por último, também vou disponibilizar para você vídeos com passo a passo de como abrir conta em algumas corretoras e lá dentro como você pode encontrar algumas aplicações que eu vou abordar. Esses vídeos são um verdadeiro how-to que vai ficar totalmente disponível para você, para não ter desculpa de que faltou acompanhamento ou que você não soube fazer. Chega de desculpas, a hora de você fazer parte dos maiores ganhos do mercado pode ter chegado e eu estou aqui para te ajudar do início ao fim. Mesmo quem nunca investiu na vida vai ser capaz de abrir conta em uma plataforma de investimento e começar a investir com esse conteúdo que a gente vai disponibilizar. Ao mesmo tempo, quem também já investe, quem já é multimilionário, também precisa participar deste grande ciclo através das oportunidades certas. Agora, outro passo importante que eu fiz questão de dar hoje. Agora, eu quero te dar mais um presente muito especial. Um presente que somente eu posso viabilizar para você. Hoje, além dos 12 meses de acesso à Palavra do Estrategista, você vai levar a série As Melhores Ações da Bolsa de presente, por 12 meses também. Essa série é de responsabilidade do Max Bon e do João Piccioni, dois financistas em que eu deposito total confiança. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que você precisa sair daqui hoje com tudo que é necessário para ter uma carteira de investimentos responsável, arrojada para pegar o grande boom e ao mesmo tempo resiliente em possíveis momentos de estresse. E as ações dessa série do Max e do João cumprem esse papel. As ações das oportunidades de uma vida são aquelas que têm maior potencial, mas também carregam um pouco mais de risco. Não tem problema, porque hoje você vai levar o acesso às ações de empresas mais seguras, que a gente chama no mercado de quality, pois está ganhando a assinatura do MAB, o Melhores Ações da Bolsa, hoje. Então você leva 2 pelo preço de 1. Agora direto ao ponto. Quanto vai custar o ingresso a todo esse conteúdo? Eu preparei algo realmente para mudar a sua vida financeira. E em comemoração aos 10 anos de Empíricos e ao momento econômico do nosso país, eu quis fazer algo inédito. Você vai ter todo o apoio necessário para não somente aproveitar o potencial da carteira Oportunidades de uma Vida, mas também todo o conteúdo que eu mencionei antes. O valor do que eu estou te entregando é simplesmente imensurável. Mesmo assim, vou tentar te fazer uma proposta irrecusável de verdade. Por isso, o acesso à carteira Oportunidades de uma Vida, todos esses materiais especiais que eu preparei, 12 meses de acompanhamento da série Palavra do Estrategista, com os primeiros 7 dias de presente e ainda o compromisso de te devolver o dinheiro da assinatura e te dar o acesso vitalício à minha série caso as ações não deem lucro em 12 meses na média, tudo isso vai custar para você 12 vezes de R$5. Mas atenção, esse preço é absolutamente inédito. A gente nunca sequer fez nada parecido com isso. É uma oferta única e especial somente por conta da comemoração dos 10 anos da Empíricos, agora celebrados no mês de novembro. O momento da empresa, assim como do Brasil, é único.
E eu quero transmitir isso às pessoas, porque elas podem mudar de vida de verdade agora. Portanto, eu gostaria que você fizesse parte disso hoje. Lembrando que você vai ter 7 dias para ter acesso a todo esse material sem compromisso. Então vamos supor que você clica aqui no botão abaixo, consegue uma vaga para liberar o seu acesso, você entra, tem acesso a todos esses conteúdos, mas por algum motivo que seja, você entende que aquilo não é para você. Não tem problema nenhum, basta solicitar a interrupção do seu acesso dentro dos primeiros 7 dias e vai ter 100% do que gastou com a gente reembolsado o mais rápido possível, sem nenhuma pergunta para você. Então, não tem motivo nenhum, em termos racionais, para você não correr, clicar aqui embaixo e liberar o seu acesso o mais rápido possível. Na pior das hipóteses, são R$ 5,00 mensais. E você ainda tem 7 dias, para se não quiser, devolver o acesso e ter o seu dinheiro de volta. Tudo isso parece pegadinha, parece bom demais para você? Por que é tão barato? Por que eu não faço então logo de graça? Primeiro porque eu também tenho bocas para alimentar, tenho boleto para pagar, isso aqui é o meu trabalho. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 300 funcionários trabalhando aqui nesse escritório, no prédio mais caro da Faria Lima, para colocar tudo isso de pé para você. Seria até um desrespeito eu entregar o fruto desse trabalho de graça por aí. Segundo, para separar os curiosos dos que realmente estão interessados em ganhar dinheiro de verdade. Eu estou totalmente comprometido com isso. E eu preciso que você também se comprometa a levar isso aqui a sério. Ninguém quer brincar com dinheiro. Ainda que o que eu estou colocando aqui seja um ingresso quase simbólico de R$ 5,00 por mês, é uma forma de você também se comprometer que vai levar as informações e as indicações que está recebendo a sério. Então, para a gente avançar e eu já liberar todo esse conteúdo para você, é só clicar no botão que apareceu aqui embaixo. Você vai para uma página segura, onde vai poder revisar os termos do seu acesso. Você está aí ainda? Eu peço um voto de confiança na minha capacidade de multiplicação de valor. Eu vou te dar tudo o que é preciso para multiplicar o seu patrimônio daqui em diante. Olha para a tela, isso é tudo que você está levando hoje ao se tornar um membro oficial da série Palavra do Estrategista. Então, eu acho que não tem nada mais que eu possa te falar ou fazer daqui para frente. Agora é com você. Eu sinceramente espero te ver do outro lado. Você vai ser muito bem tratado. Minha única missão é te fazer ganhar dinheiro. Se por algum motivo você decidir que não quer fazer parte disso, tudo bem. Eu agradeço sua atenção até aqui de todo modo. Espero de coração que você não assista a outro vídeo meu mostrando todas as multiplicações que passaram. Você teve a chance de embolsar, mas acabou ficando de fora. Mais uma vez, a hora é agora.